Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do Estúdio Branco. Eu sou o Thiago Marum e hoje eu vou falar rapidinho com vocês sobre medidas de dispersão no R. Então você tem uma base de dados e você quer calcular algumas medidas de dispersão, como o desvio padrão, como a variância e a amplitude. Sem mais delongas, eu vou já piscar lá para o nosso ambiente do RStudio. Se você não está acostumado, vai aqui nos vídeos de instalação e de primeiros passos para entender o que é, né, como que funciona. Mas aqui já estando nessa linguagem de programação, como é que você faz? Vamos usar uma base de dados que já é nativa do R, a mtcars. Quando você carrega ela aqui, você já pode fazer uma atribuição para algum objeto. Eu chamei o nosso objeto de dados, justamente, né, para receber os dados, o banco de dados que a gente vai usar nesse vídeo aqui, nessa aulinha. E aí, o que é esse banco de dados? Sendo bem resumido, né, deixei até um link aqui melhor para vocês entrarem em mais detalhes caso seja necessário. É um banco de dados com alguns resultados de carros no ano de 1974 ou 75, e que para cada linha, né, dessa tabela de dados, desse data frame, você tem lá as informações de quanto que ele faz de milhas por galão, de gasolina, o número de cilindros, o deslocamento que ele faz, né? O gross horsepower, que seria a potência em cavalos. Então aqui é interessante já falar dessa coluna que a gente vai usar. Tem algumas outras que você pode explorar, mas não é o foco aqui do nosso vídeo. A gente vai usar essa coluna HP. E aí como é que a gente calcula a variância? Olha, você tem uma função nativa do R chamada var, que calcula justamente variância. Você precisa dar um valor de x para ela. O que é o valor de x? Você pode colocar aqui mtcars e a coluna HP, ou no caso, como a gente chamou isso de dados, dados HP. Então, a gente colocou aqui para a variável horsepower, né? A gente tem aqui a nossa variância calculada. Como é que eu vejo o valor dela? Eu poderia ver aqui no environment ou aqui embaixo, 4.700. É um valor de variância, que significaria, no caso, a potência ao quadrado, né? Bom, esse é o jeito de calcular a variância. Se você quiser calcular o desvio padrão, como é que você vai fazer? Desvio padrão pode ser feito pela raiz da variância, né? Usando a fórmula. Então, eu vou usar a fórmula do SQRT, que é o square root da variância, e eu tenho o desvio padrão. Ou eu posso acessar o desvio padrão pelo standard deviation, que seria a funçãozinha que a gente usa no R para calcular desvio padrão. E aí vocês vão ver, ó, que o valor de desvio padrão que eu calculo por essa fórmula, né, SD, é a mesma coisa que calcular com o square root da variância, tá bom? Uma outra medida de dispersão muito interessante é a amplitude dos meus resultados. Então eu posso obter a amplitude usando uma função range, que vai salvar um vetor com dois valores. Vou mostrar para vocês como é que fica. Olha lá, ele dá o mínimo e o máximo, e aí a amplitude, de fato, a medida de dispersão amplitude é calculada pela diferença dos dois, 283, né, no caso. E eu posso também calcular o máximo dos meus dados e subtrair o mínimo, que é justamente a ideia de amplitude, tá bom? A gente tem a distância interquartil também, vou mostrar para vocês como é que faz, ela é uma medida de dispersão interessante. Você pode acessar um sumário dos seus dados de uma maneira mais reduzida com a função summary, tá bom? Você pode também usar a função quantile, quer ver? A gente coloca assim, quantile HP, coloca uma probabilidade específica. Então, o primeiro quartil vai ser o probabilidade 0,25. É isso aí. O terceiro quartil vai ser o 0,75. Deixa eu colocar aqui. Aí tem os valores, ó, o terceiro quartil é 180 e o primeiro é 96 e meio. E aí a distância interquartil, né? Você pode fazer assim, ó, você pode subtrair um do outro. E aí você tem a distância interquartil. Existem fórmulas específicas também, mas aqui a gente já está dando uma fórmula mais nativa do R, tá? Você pode encontrar outros pacotes que já tenham cálculos desse tipo. E aí é interessante sempre, né, para fechar o vídeo aqui, é interessante sempre você associar suas análises a uma visualização gráfica. Então, por exemplo, a distância interquartil, né, que é uma medida de dispersão, você pode enxergar ela por meio de gráficos do tipo boxplot, né? Em que aqui, por exemplo, eu criei um agrupamento pelo número de cilindros. Então, você tem os carros com 4 cilindros estão aqui nessa faixa, com 6 estão aqui, com 8 estão ali. E aí a gente consegue perceber pelo tamanho das caixas que tem uma grande diferença na distância interquartil, né? O que a gente calcula aqui, que eu mostrei para vocês, tá, por exemplo, para todos os dados, né?
E aí, às vezes, se você tiver numa análise comparativa, é interessante você fazer para várias condições, como essa daqui em função das faixas, e aí comparar, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada no script dessa aula, que vai estar pendurado aqui na descrição do vídeo. Tenta rodar daí, se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que a gente está aqui para te ajudar. Se você não tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também, que quer dizer que deu tudo certo, a gente vai ficar feliz, tá bom? Então, foi isso. Eu sou o Thiago Marum e a gente se vê na próxima aula. Até lá. Valeu!